Olá! Sejam muito bem-vindas ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna. E aqui vocês vão encontrar muito acolhimento, desabafos e informações sobre assuntos pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães compreendemos, não é mesmo? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos. Esse vídeo faz parte de uma série, eu já falei sobre gestação, já falei sobre parto e hoje nós vamos falar sobre puerpério. Que fase, né, minhas amigas? Que fase. E aí eu quero que vocês me contem, né? Já antes de tudo, já vai deixando nos comentários como que foi o puerpério de vocês. Eu gosto de ler essas histórias, né? E eu vou compartilhar que o meu, ele foi terrível. Terrível, terrível, terrível. Como eu comentei lá no primeiro vídeo de gestação, eu não estudei, eu não me preparei para essa fase que estava por vir. Então, eu tive muita dificuldade de me conectar com a minha aluna. Talvez até pela ruptura, né, que houve ali no parto, o meu foi cesárea. Mas eu tentei nessa fase me anestesiar de todas as maneiras, né? Então, eu não estava sabendo lidar com aquela chuva de emoções, né? Eu não queria também ficar naquele sentir, porque eu não sabia gerenciar essas emoções, eu não conseguia compreender e atender às necessidades emocionais dela, né? Aquelas necessidades mais físicas, mais visíveis, eu até entendia, mas aquelas necessidades mais emocionais, assim, eu ficava perdida, eu não conseguia trazer segurança para ela, né? Então, tinha muitos episódios de choros muito excessivos, eu não sabia o que fazer, e aí tentar isso, tentar aquilo, mas porque eu mesma não conseguia estar, né, nesse estado de segurança, e aí eu acabava não promovendo isso para ela, né, eu tava um caos total. Eu posso dizer que o puerpério eu acho que tá começando a passar agora. Então, esse período é importante a gente frisar que ele leva o tempo que precisar pra gente atravessar isso daí. Né? A gente tem a ideia de que puerpério são 40 dias, que é a quarentena. Quarentena, na verdade, foi criada só pra gente proteger a mulher do ato sexual, né? Mas o puerpério em si, né, essa carga emocional, hormonal, física, ela vai durar o tempo que for necessário, porque esse é um período de uma transformação muito grande. É um período de um luto muito intenso também. Então, demora até a gente se reconhecer, porque nós não somos mais a mulher que a gente era antes do parto, mas a gente também não consegue se compreender quem que é a mulher, né, que a gente é agora, então a gente passa por esse período bem dolorido de luto. Além, é claro, dessa chuva hormonal que a gente recebe. Né? E essa chuva hormonal, ela até tem um sentido que eu nem sabia, olha só como a informação faz diferença. Mas é que realmente para a gente conseguir estar mais no estado emocional, o bebê ele tá fusional ali com a mãe. E aí eu estando mais no meu sentir, mais conectada com as minhas emoções e com as dos bebês, eu consigo ser mais assertiva também em atender essas necessidades. Então, tudo tem um propósito. E essa fase, ela é uma grande oportunidade para a gente resgatar realmente esses nossos movimentos e ritmos mais naturais, mais biológicos da nossa natureza humana, né? De muita conexão mesmo e de intensidade. E aí eu me pergunto, né? Como que eu recebo esse ser? O que eu tenho para oferecer para ele? Eu vou contar de mim, eu não tinha nada. Meu pratinho estava totalmente vazio para oferecer para a Luna. Além da questão de que ela veio realmente escancarando todas as minhas sombras, as minhas dificuldades, né? Mas isso eu quero falar mais para frente. Então, esse bebê, ele tá ali dentro, né, do nosso útero por um grande período e lá dentro ele tá recebendo tudo que ele precisa na hora que ele precisa, né? Ele tá quentinho, ele tá protegido. E aí ele nasce e ele vem confiante de que ele vai conseguir continuar recebendo tudo que ele precisa na hora que ele precisa. Então, demora até o bebê perceber que ele saiu da barriga, que ele não faz parte mais daquele corpo materno, ele tá esperando receber tudo aquilo. E aí entra essa nossa dificuldade em atender tudo isso. Porém, né, como fruto da criação que a gente teve, dessa sociedade patriarcal em que vivemos,
né, que tenta o tempo inteiro separar essa mãe desse bebê, a gente acaba tendo mais dificuldade, porque essa sociedade sempre está tentando nos fornecer soluções prontas, soluções rápidas, soluções muito racionais, desconsiderando que é uma fase que a gente precisa estar no sentir e no emocional, que é uma fase que a gente não tem como controlar, né? A gente não está no controle daquilo. A gente realmente precisa navegar por todas essas emoções e sensações. E aí todo esse racional acaba nos desconectando desse bebê e balançando essa relação e esse vínculo com o nosso bebê. E aí imagina, né? Um bebezinho que ele tá ali acostumado com todos aqueles barulhos internos daquela mãe, com a voz daquela mãe, com aquele aconchego, e ele chega e o tempo inteiro ele é separado dessa mãe. Ele é colocado para dormir longe, ele não é ninado porque, se pegar no colo demais, deixa mal acostumado. Porque esse bebê tá fazendo seu peito que chupeta. Porque tem que deixar chorando para aprender a dormir. Uma série de crenças, né, e de sensos comuns da sociedade que separam essa mãe e esse bebê, sem entender que é natural, que é mamífero, faz parte do nosso desenvolvimento esse processo de dependência. E é esse processo de dependência muito bem feito também, que lá na frente vai dar mais segurança para que esse bebê tenha mais autonomia para fazer as suas próprias coisas, tomar as suas próprias decisões. Então, um bebê, ele precisa desse movimento, ele precisa desse colo, ele precisa ser nutrido com toda essa vitalidade e essa energia dessa mãe. E muitas vezes ele acaba não recebendo o que ele precisa. E aí eu entro, né, que nessa fase, então a gente tem um encontro muito grande com as nossas sombras. O que são as nossas sombras? São aquelas partes que a gente quer esconder, que a gente não gosta, que dói, né, que me foram negadas, que me foram reprimidas, e eu não quero olhar para isso. Mas os bebezinhos, eles têm essa capacidade de nos fazer enxergar todas essas nossas dificuldades. Então, quando a gente pensa nisso como uma oportunidade, é um período que realmente a gente tem a chance de integrar novamente todas essas partes, de acolher tudo aquilo, né? Eu não preciso esconder, tô sentindo essa raiva, esse desconforto. Deixa eu me acolher, tá tudo bem. O que isso também me conta, né, da criança, do bebê que eu fui? O que meu corpo me conta da minha história? Então, a gente pode utilizar isso até para uma oportunidade de autoconhecimento também. Quanto mais eu estou para fora, mais eu deixo de olhar para dentro, menos eu consigo me conectar com esse bebê, com essa criança. E eu sei, gente, que dói. Dói demais, dói muito. Não é um processo fácil, não é um processo tão simples, mas ele é um processo muito necessário, é uma chance muito incrível. E eu preciso estar muito entregue para tudo isso, para eu conseguir me conectar com esse bebê, né? Eu gosto de usar o exemplo que então é assim. O bebê, como ele nasce totalmente emocional, ele tá ali, na linha, né? Naquela banheira, dentro daquela banheira emocional. E aí essa mãe, quando ela sai dessa fusão, quando ela sai desse emocional, aquele bebê fica ali sozinho, se afogando, né? Então é necessário que a gente esteja imerso também nesse processo junto com eles, entregando tudo da gente, entregando proximidade, entregando apego seguro para que ele consiga se desenvolver de uma maneira saudável, né? E aí a gente entra na pergunta, tá bom, você tá falando do bebê, mas e o que essa mãe precisa, né? Ela precisa de alguém que esteja olhando e suprindo as suas necessidades para que ela consiga atender as do bebê, né? Com toda a vitalidade e a libido, né, voltada para aquela criança. Então, ela precisa de um parceiro ou parceira que seja maduro o suficiente para olhar para ela e compreender que novos acordos matrimoniais muitas vezes serão necessários, né? Que ela precisa realmente vivenciar essa fase com esse bebê, que é importante para os dois, né? E a gente precisa compreender também que é necessário uma vila inteira para criar uma criança. Então, que a gente tem que saber pedir ajuda, que isso faz parte do processo
também. Sair desse lugar infantil de, eu não tenho, mas ninguém tá aqui comigo, mas ninguém me olha, ninguém me ajuda. Só que só você que tem essa possibilidade. A criança tá lá imersa, ela é totalmente dependente de você. Ela não tem a capacidade de ir lá pedir ajuda, mas você tem a capacidade de criar essa vila, né? De se conectar com outras pessoas. De repente eu não tenho em casa, mas eu vou me conectar com amigos ou com outras mães que estão vivenciando a mesma coisa para que elas consigam me fornecer esse suporte emocional para eu dar conta dessa fase. E é uma fase também que a gente tem a oportunidade de aprender o que é amar incondicionalmente. Porque a gente é cheio, né, de se a gente foi criado desse jeito, eu te amo se você for bonzinho, se você não se comportar, eu não te amo mais. Se você sair da linha, eu não te amo. Mas os bebês nos trazem essa oportunidade linda e maravilhosa da gente realmente demonstrar o que a gente sente incondicionalmente. Então, não quer dizer que, porque eu tô sentindo, ele tá recebendo. Eu tenho que demonstrar isso daí também para ele. E se porventura você não conseguiu atravessar tudo isso cercada de apoio, de acolhimento e de informação, eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês, tá bom? Olha para isso com muito carinho também, costurando os pontos, costurando as informações para transformar a relação que foi abalada, né? Por todas essas rupturas que a gente tem falado entre você e o seu filho. Eu também quero deixar de dica para vocês o perfil da Duas Maternando. Elas têm um guia prático sobre o puerpério que tem muita informação legal, que tem muito conteúdo. Então, para você que vai vivenciar ainda isso, vale a pena ir lá no perfil delas, dar uma olhada e adquirir o seu, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença no puerpério de vocês. E aí, eu quero saber se você está passando ou se você já passou por essa fase, né? Se você conseguiu buscar apoio, se você ficou sozinha nessa, comente aqui pra gente, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem pra gente falar sobre amamentação. Até lá!